Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Cosme, novamente mais uma aula. A gente vai falar hoje, ou agora, nessa aula, sobre triângulo retângulo e seus elementos. Então aqui nós vamos falar sobre triângulo retângulo e seus elementos e vamos fazer alguns comentários também sobre projeção ortogonal. Vou dar uma subida aqui para ficar aparecendo muito mais as coisas de maneira que vocês possam observar. A aula de hoje vai ser uma aula bem curtinha, são poucas coisas para ser falada, né? Mas né, não significa dizer que elas são menos relevantes. Vamos lá. Primeiro caso, projeções ortogonais. Então, a ideia de projeção está assim: você vai no cinema, você está fazendo uma projeção, né, de imagens. No caso, a projeção ortogonal, nesse caso, você tem o seguinte: vamos fazer, tem mais alguns exemplos, vou mostrar para vocês como é que ele vai fazer isso daqui. Considere uma reta, considere um ponto P e uma reta R, ou seja, P não pertencente a R. O que quer dizer isso? Que P não está sobre a reta. Olha o desenho aqui. Dado um ponto P, uma reta R, eu quero fazer a projeção ortogonal. Como que a gente vai fazer essa projeção ortogonal? Simples. De que forma? Olha o desenho que vai aparecer aqui. Traçamos por P, está vendo aqui? P, por P uma reta R perpendicular à reta R. Então ele vai formar uma reta perpendicular, passando por quem? Por P interceptando R. Obtemos sobre R um ponto P', denominado projeção ortogonal de P sobre a reta R. Gente, se você entende essa ideia aqui, eu tenho o ponto P, a reta R, traço uma reta S, que é perpendicular a quem? A reta R. Né? Quando eu faço a interseção da reta S com a reta R, eu gero o ponto P'. Então, a interseção de R e S gera o ponto P'. E esse ponto P' é a projeção. Se você entende qual é o processo da projeção de um ponto, você vai entender, né, todas as outras projeções possíveis, ortogonais, no caso. Né? Beleza, vamos lá. Próximo. Agora, considere um segmento AB e a reta R. Então, assim, eu tenho a reta R, o segmento AB, eu quero fazer a projeção ortogonal disso daí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar, né, uma reta passando por A e por B, que vão ser as extremidades da projeção sobre ele. Tá? Então, fazendo isso, ó, denominamos projeção ortogonal do segmento AB sobre a reta R, o conjunto das projeções ortogonais de todos os pontos do segmento, né, AB sobre a reta R. Então, você vai projetar só esse? Não, vai projetar todo ele. Só que eu não vou ficar fazendo projeção de um pontinho por pontinho. Né? Então, quando eu fizer a projeção do ponto A, vou gerar o ponto A'. Projeção do ponto B, eu gero o ponto B'. Aí eu não vou ficar traçando retinhos aqui para tentar fazer a projeção. Na realidade, eu já sei que a projeção dele vai ser de A até B'. A linha até B'. Então, nesse caso aqui, eu terei a projeção ortogonal, que se chama ortogonal porque vai formar um ângulo de 90 graus, na realidade, é a menor distância, tá, do segmento de reta, que vai ser menor distância possível entre B e R, entre A e R. Então, nesse caso, a menor distância não vai ser um ponto que vai vir para cá. Nenhum ponto vai vir para cá. Onde eu gero um segmento aqui, nesse caso, seria um pedaço da reta, né? Que vai gerar um pedaço aqui que é ortogonal ou perpendicular à reta R. Tá? Então, a projeção de AB, se ele for paralelo à reta R, a gente diz que o segmento A'B' está em real grandeza em relação ao segmento AD. Ou seja, na realidade, os dois teriam o mesmo tamanho se AB for paralelo à reta R. Okay? Isso aqui é a ideia básica e inicial. Você vai fazer projeção de qualquer coisa nesse sentido. Tá bom? Tá. Com isso, eu vou fazer alguns exercícios do livro de vocês, da página 301, livro texto nosso, né?
exercício número 1, apenas ele, né? Onde ele pede para você assim, ó, determine a projeção ortogonal, né, de A sobre a reta E. Então, aqui, aquele exemplo que nós vimos, né? Você vai fazer a projeção aqui, né? É simples e tranquilo, né? Colocando aqui para vocês como que vai ficar a projeção do ponto A sobre a reta R, né? No caso aqui eu usei só um segmento perpendicular, tá? Onde eu vou gerar o ponto A', que é a projeção ortogonal do ponto A sobre a reta R. Mais um. No caso, a letra B, lá na página 301, né? Ele quer a projeção ortogonal de CD, ou do segmento CD, sobre a reta R. Então, você tem aqui a reta R e tem o segmento CD. Olha só o curioso desse segmento, que o ponto C, uma das extremidades, ela está onde? Ela está sobre, caso a extremidade C, sobre a reta R. Quando eu for fazer a projeção, se eu projetar o ponto D, eu vou gerar a projeção, né, do segmento CD sobre a reta R. Como é que vai ficar? Vai ficar desse jeito aqui. Ó. Eu projeto a extremidade, então, D para D', o segmento que vai ser gerado aqui nesse caso é o segmento C', D'. Só que C' e D', C e C', eles são coincidentes, já que o ponto C está sobre a reta E, logo a projeção ortogonal do segmento CD é o segmento CD', ok? Mais um. De novo aqui, parecido com o anterior. Na projeção, aqui eu não vou perder muito tempo fazendo. Se eu levar em consideração o segmento AB sobre a reta E, fazendo a projeção, nesse caso aqui, projetei, a projeção ortogonal do segmento vai ser o segmento que vai de A' até B', as extremidades do segmento, A' e B', ok? Mais uma, a mesma coisa aqui, eu tenho o quê? No caso, eu quero a projeção do segmento MN sobre a reta R. No caso, onde N está sobre a reta, ou seja, N pertence à reta. Então, nesse caso, fazendo a projeção, como é que ela fica? Nós já comentamos no anterior. Projetei M sobre a reta R, gerando o segmento M', N, ou M, N'. No caso, a projeção de N coincide com N'. Então, no caso, eu não precisaria nem ter colocado o N. Então, no caso, ficaria N', M de mãe, M' até N. Ok? Beleza. Feita essa observação, por que a gente fez isso? Porque agora a gente vai trabalhar, né, com a ideia de um triângulo retângulo e a importância dele na nossa geometria, no nosso dia a dia. Tá? Um triângulo retângulo é um triângulo. Em um triângulo retângulo, chamamos os lados opostos ao ângulo de 90 graus, o ângulo reto, né, de hipotenusa. E os lados adjacentes ao ângulo de catetos. Então, observa que eu tenho um triângulo ABC, o lado oposto, no caso aqui, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o segmento BC, lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o lado segmento BC, o lado BC, ele recebe o nome de hipotenusa. Então, no triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre o quê? O maior lado. Ok? E os dois lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos. No caso aqui, AC e AB são os catetos do nosso triângulo retângulo. Então, hipotenusa, cateto e cateto. Ok? Hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus, o maior lado, né? Oposto sempre ao maior ângulo. No caso, nós temos, né, hipotenusa. E o cateto, os catetos, são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Okay? Elementos de um triângulo retângulo. Então, se eu pego um triângulo retângulo, na verdade eu peguei dois, que está exatamente no livro de vocês, considere os triângulos retângulos
ABC e a linha B' e C'. Então, o triângulo ABC e o triângulo A', B' e C'. É interessante você notar o quê? Note que representamos pelas letras minúsculas as medidas dos diversos segmentos do triângulo. Então, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Ó? Aqui eu tenho A, é a medida da hipotenusa, porque aqui é um ângulo reto. A medida da hipotenusa é A. B e C. Olha a curiosidade. Ó, lado oposto ao lado vértice A, medida A. Lado oposto ao vértice B, medida B. Lado oposto ao vértice C, medida C. Aqui, ó, AH, eu vou dizer que é a altura. N e M são as projeções ortogonais dos triângulos. Vamos lá analisar isso no próprio triângulo. Então, eu tenho aqui assim, ó, BC, medida da hipotenusa. Então, BC é a hipotenusa, é o maior lado. Então, o segmento BC, né, tem medida igual a A, que é oposto ao vértice A, que é oposto ao ângulo de 90 graus. É o maior lado, né, vértice A, estou chamando aqui de A. Né? AC tem medida B, BC, medida C. Então, esse aqui são a medida dos catetos. O que são os catetos? São, nos casos, os lados que formam o ângulo de 90 graus. Nesse caso, B e C são a medida dos catetos. AH. H é a altura. A altura, né, do triângulo relativa a quem? Relativa à hipotenusa. Nesse caso, a distância de A até H eu vou chamar de Hzinho, de A minúsculo. Ok? Então, a medida da altura relativa à hipotenusa. HC, né? Eu vou chamar de M. HC é a projeção ortogonal do cateto AC. Nesse caso, né, que tem medida B. A medida dessa projeção é M. Mais tarde vocês vão aprender como pode se calcular esse tipo de coisa na relação geométrica no triângulo retângulo. E por último, HB tem medida N. É a projeção do cateto AC que tem medida C. AB, desculpa. AB que tem medida C, nesse caso, eu vou dizer que tem medida igual a N. Gente, basicamente na aula de hoje a gente está vendo só isso, tá? Daí, e quase por último, tá? Eu vou pegar o outro triângulo, só para poder analisar da mesma forma. Tá? Então, independente da posição que ele tiver, a gente coloca isso aqui dessa forma, você vai ter o quê? Lado oposto do triângulo, a linha B' e C', lado oposto ao ângulo, né, de 90 graus, a hipotenusa. Nesse caso, a gente chamou de a linha. Tá? Catetos, lados que formam um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui medidas B' e C'. A altura relativa à hipotenusa, a distância do vértice do ângulo de 90 graus até a hipotenusa. Então, essa é a altura, a linha H'. Nesse caso, vai ser a medida H, que está chamando de H'. Ok? E a projeção ortogonal de cada cateto, a projeção do cateto, a linha B', ele está dizendo que é N'. A projeção do cateto, a linha C', ele está dizendo que tem medida igual a M de mamãe, linha. Ok? Gente, basicamente isso. Não tem grandes dificuldades. Então, essa é a apresentação para vocês do triângulo retângulo e a importância de você perceber as projeções ortogonais que vão fazer parte das relações métricas do nosso triângulo retângulo. Gente, o triângulo retângulo é uma figura importantíssima, né, que mais tarde, provavelmente, nós vamos comentar com vocês. Então, por agora, é só. Então, eu deixo para vocês os meus bons sentimentos, as minhas boas palavras e os meus bons pensamentos são todos para vocês. Não esqueçam de olhar o fórum e tirar dúvidas se houver.